O que o mundo perde se o negócio de vocês deixar de existir? Ou a empresa que você trabalha? Acabou. O que o mundo perde? Essa é uma pergunta que todo empreendedor deveria ser capaz de responder. Mas, infelizmente, nós não somos direcionados a refletir sobre perguntas assim. A refletir sobre o porquê. Quando a gente é criança, lembram? Você lembra quando você perguntava porquê? O que te diziam? Porque sim. Só que porque sim não é resposta. Porque sim não pode ser resposta para um empreendedor. Basicamente, existem dois tipos de empresas. O primeiro é um grupo de empresas que deixa o mundo melhor quando nasce. Do outro lado, está o grupo de empresas que deixa o mundo melhor quando deixa de existir. E aqui eu queria tratar desse primeiro grupo. O grupo de empresas que eleva a humanidade, que deixa o mundo melhor quando ele passa a existir. Só que para isso, a gente precisa olhar para dentro. E a gente não está acostumado a olhar para dentro. A gente sabe o que a gente faz, a gente sabe como a gente faz, mas a gente não se pergunta por que a gente faz. Como diria o Simon Sinek, como diria o grande Mário Sérgio Cortella, por que fazemos o que fazemos? Por que levantamos todos os dias? Qual é o sentido? Qual é o significado? Qual é a alma? E aí eu digo a vocês, empresas têm que ser mais tartarugas. Sim, tartarugas. Não, eu não vim falar de biologia. Eu vim falar de empreendedorismo. Empresas precisam olhar para dentro. O que uma tartaruga faz quando ela tem uma ameaça? Quando ela tem um caminho a seguir? Qual que é o primeiro comportamento dela? Se recolher, olhar para dentro. É porque é lá que estão as respostas. É dentro dela que ela consegue se conectar com a essência dela e assim seguir. E esse é o convite que eu faço para os empreendedores, para que eles sejam tartarugas também. Antes de olhar para as oportunidades externas, olharem para as inquietações internas. O que eu quero mudar com o meu negócio? Qual que é o valor que eu quero levar para a humanidade a partir daquilo que eu estou oferecendo como um negócio? Na verdade, a gente está cheio de cardumes no mercado. Seguindo um fluxo. Sabendo o que faz, sabendo como faz, mas sem consciência por trás das nossas ações. E assim a gente constrói um mercado vazio. Lembra quando vocês eram crianças que perguntavam para vocês o que vocês querem ser quando crescer? Eu lembro muito bem. Sempre me perguntavam isso. E é isso que a gente faz com nossas crianças. O que você quer ser quando crescer? E elas falam, advogado, bombeiro, médico, jogador de futebol. E aí a gente constrói adultos pensando no que vão fazer. No que eu preciso fazer para ter. Preciso vencer na vida, né? É isso que dizem pra gente. Mas eu falo para vocês, a gente não precisa vencer na vida. Eu digo, vencer na vida. Venha ser na vida. E aí eu digo para vocês, imagina se a gente mudasse essa pergunta para as crianças. E a gente perguntasse, ao invés de o que você quer ser quando crescer, a gente perguntasse, o que você quer mudar quando crescer? Qual que é a sua causa? Qual que é o impacto que você quer deixar? Qual é o legado que você quer deixar? Como você quer ser lembrada? Sim, ser super-herói, crianças nascem com essa essência, que a gente possa manter isso. O mesmo acontece com empreendedores, que vivem a grande crise hoje. A maior crise que vivemos não é a crise econômica, é a crise de significado, é a crise de sentido, é o vazio existencial. E na verdade, a segunda-feira fica mais ou menos assim. Porque trabalhar passa a ser um trabalho. Trabalhar não é uma expressão da alma, não é uma expressão daquilo que você acredita mais, é um trabalho. E o que a gente quer através dessa proposta é mostrar que trabalhar não precisa ser um trabalho. Trabalhar pode ser um prazer. E domingo de noite pode ser lindo, porque amanhã de manhã é segunda-feira. Mas para isso, a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa ser tartaruga. Assim, sem olhar para dentro, seguindo apenas o fluxo do mercado, das oportunidades externas e não das oportunidades e inquietações internas, a gente constrói empresas cheias de faturamento, mas às vezes vazias de sentimento. Cheias de transações comerciais, mas às vezes poucas transformações sociais. Cheias de ideias, mas poucos ideais. Cheias de bens de consumo, mas pouco consumo do bem. Cheia de ação, mas pouca intenção por trás daquela ação. Por que eu ofereço isso para o mercado? Qual é a minha intenção? Mas existe sim uma grande geração de empreendedores, a qual eu faço parte,
que vem injetando novos elementos no mercado de trabalho e mostrando que dá para jogar esse jogo do setor privado de uma forma diferente. Dá para reinventar, dá para trazer uma nova abordagem a esse mundo. E sabe o que esses empreendedores têm em comum? Uma crença. E eu construí uma teoria que diz que existem 3 elementos essenciais para a construção de um negócio com propósito, de um negócio transformador. Esses 3 elementos fazem parte da tríade da transformação. O primeiro elemento é a consciência. A consciência é quando o empreendedor entende que aquilo que ele faz afeta o todo, e aquilo que o todo faz afeta o negócio. Dessa forma, ele consegue se sentir interdependente e não independente do mercado. Ele tem um senso de pertencimento, ele tem um senso de que ele pertence ao universo e o que o negócio dele faz precisa estar conectado com isso. A partir do momento que ele tem essa consciência expandida, ele consegue olhar para o propósito e se perguntar: por que eu faço o que eu faço? Por que o meu negócio existe? Não o que eu faço, não como eu faço, não as metas, mas por que ele existe? Qual é a alma? Qual é a expressão da crença? Qual é o sentido? Qual é o significado? Ali mora o propósito, essa chama interior que vibra muito forte no meu coração, que me faz levantar todos os dias, esse sentido por trás do que a gente faz. Esse é o segundo elemento da tríade da transformação, que é essa crença dessa nova geração de empreendedores. A partir do momento que a gente tem uma consciência expandida, um propósito claro e forte, a gente consegue ir para o terceiro elemento, que não poderia deixar de ser as pessoas. A gente chama esse elemento de humanização. Pessoas antes de processos, pessoas antes de métodos, pessoas antes de metas. E a partir do momento que a empresa ela consegue construir essa tríade, ter essa aliança nessa tríade de consciência, propósito e humanização, ela se torna um organismo transformador. E o que isso gera? O que uma empresa, como é que seria um mundo onde todas as empresas vivenciassem essa tríade? Consciência expandida para o seu local no todo, propósito definido e humanização em primeiro lugar. Como é que seria esse mundo? Um mundo feliz, um mundo com sorrisos. E sabe que a maior vantagem competitiva de uma organização é a felicidade? Com colaboradores felizes, eles têm performances melhores, inclusive dão melhores resultados também. Vamos fazer um teste? Vamos todo mundo dar um sorriso juntos. Por algum tempo. Percebam como muda o ambiente. E organizações que têm essa tríade como base, refletem esses sorrisos dentro do trabalho. E aí, trabalhar realmente deixa de ser um trabalho. Para que vocês tenham uma ideia, isso não é apenas filosofia, tá? Isso não é uma ideia. Isso realmente são elementos que dão resultado nas empresas hoje. Para que vocês tenham uma noção, o livro Empresas Humanizadas, de Raj Sisodia, traz de forma muito clara que as empresas que vivenciaram esses elementos durante os últimos 15 anos tiveram 14 vezes mais de resultado, de performance, em termos de resultados estratégicos e financeiros também. Então a tríade não apenas gera aquele sorriso, ela gera também resultado financeiro. E não me levem a mal, eu acredito no lucro. O lucro é fundamental. Sem ele, a empresa não sobrevive. Acredito no lucro, acredito no capitalismo, mas acredito que o capitalismo pode ser jogado de uma forma diferente. E é isso que a tríade propõe. A gente não precisa mudar o sistema, a gente pode mudar a forma com que a gente se adapta, com que a gente se conecta com ele. Essa é a proposta da tríade. O lucro é importante, mas antes vem o ser, antes vem o amor. O amor é maior que o dinheiro, o ser é maior que o ter. É isso que a tríade traz. E agora eu vou olhar um pouco para trás, para que vocês entendam um pouquinho de como que eu cheguei até aqui. Lembra quando eu perguntei para vocês como é que seria se a gente perguntasse para as crianças o que vocês querem mudar quando crescer? Vocês já pararam para pensar nisso? Pois é, eu me perguntei, não sei como isso chegou até mim, mas durante a minha infância, a minha adolescência, eu me perguntava, como é que vai ser a minha passagem aqui? Qual que é o meu legado aqui? O que eu quero deixar para o mundo? E ali, quando criança, eu era apaixonado por futebol. Era muito apaixonado por futebol. Dormia com a bola, acordava com a bola, vivia com a bola na mochila. Mas eu tinha uma outra grande paixão, que era criar conexões, que era criar novas formas de fazer as coisas, inovar, transformar, me relacionar. E eu sabia que para eu seguir esse lado aqui, eu tinha que estudar.
E para seguir a bola, eu tinha que ir para um clube de futebol. Mas aqui no Brasil era impossível. Não dava para seguir a carreira de jogador de futebol e de empreendedor ao mesmo tempo. Então, foi ali que eu recebi a ligação mais importante da minha vida. Lembro como se fosse hoje. Um olheiro de uma empresa me convidando para ir para os Estados Unidos jogar futebol e estudar empreendedorismo. Ou seja, eu podia unir a primeira paixão com a segunda paixão em um só caminho. E lá eu fui para os Estados Unidos cursar a minha graduação, nessa aventura, nessa jornada incrível, e jogar futebol e empreendendo. Só que na segunda temporada eu tive um problema, uma lesão na lombar. Correndo durante um jogo, me lesionei, senti muitas dores nas pernas e simplesmente parei, caí. Um momento difícil, um momento frustrante, sim. Ali comigo tinha caído um sonho, que era o sonho de jogar bola. Mas ali eu me conectei com algo muito maior. Porque no dia seguinte, eu percebi que nada é por acaso. Eu percebi que era dentro da sala de aula que eu precisava estar. E que a lesão tinha que ter acontecido. Porque foi na sala de aula que eu me conectei com essa nova abordagem ao mundo dos negócios. Foi lá que eu entendi que através dos negócios eu poderia contribuir de alguma forma para elevar a humanidade. Entendi que o mundo dos negócios poderia ser heróico. E que falar de negócios não precisava ser pejorativo, não precisava ser algo ruim. Poderia ser falar de algo muito bom, de algo transformador, de algo inspirador. Voltei para o Brasil com esse desejo de contribuir para essa formação desse movimento no nosso país. E entendi que antes de passar essa mensagem para o mundo, eu precisava primeiro viver ela. Como é que eu ia falar para as empresas que elas tinham que ter propósito, consciência, humanização, se eu não vivenciasse isso na prática? Seria um discurso de palco. E aí, eu entendi que eu precisava vivenciar isso antes. E foi assim que nasceu a Eusaria. Um movimento que trabalha com moda consciente, onde nós transformamos compras em atos de solidariedade. Basicamente, toda transação se transforma em um benefício para alguém em situação de vulnerabilidade social. O propósito é dar esperança e tornar o mundo mais humano. Começamos com as camisetas, construídas numa cadeia produtiva totalmente humanizada por grandes homens como o Maurício e o Jackson, lá na calçada, em Salvador. E para cada camiseta vendida, outra era doada. Depois passamos para as mochilas, construídas a partir de material reutilizado. Íamos para as ruas, pegávamos calças jeans e tecidos, levávamos isso para uma comunidade chamada Nova Esperança, para mulheres lindas como a Meire e a Raimunda, e elas construíam mochilas que eram comercializadas. Ali começamos a entender que podia haver um impacto através da moda. Em uma dessas nossas entregas que fazíamos, a experiência de compra, basicamente, o cliente, ele escrevia uma dedicatória, e essa dedicatória ia junto com uma outra camiseta levada para alguém em situação de rua. E numa dessas ações encontramos o seu Jorge, um morador em situação de rua, uma pessoa incrível, que quando foi receber o presente que dizia essa mensagem, e a gente não apenas doava, entregava, mas tinha um momento com cada um deles. Quando foi receber essa mensagem, e a gente foi falar para ele sobre a força dessa mensagem, amor maior que dinheiro, que é uma das estampas que a gente levava para o mundo, ele falou o seguinte: meu filho, você não precisa me falar isso. Eu vivo isso a minha vida inteira. É muito claro para mim. O amor constrói, o egoísmo destrói. E meu filho, não deixe de levar essa mensagem para o mundo. Não deixe, não desiste. O mundo precisa dessa mensagem. E talvez se o mundo tivesse essa mensagem clara, talvez eu não estivesse onde eu estou hoje. Então, um convite que eu tenho para te fazer é: leva essa mensagem para o mundo. E foi ali que eu me conectei realmente com o meu propósito de vida. Que é de alguma forma mostrar para o mundo corporativo, para o mundo dos negócios, que o ser vem além do ter. Que os valores humanos vêm antes dos valores financeiros. Levamos um pouco mais além as ações, a gente não queria ser assistencialista apenas e queríamos ir nas necessidades básicas também das pessoas. Nos conectamos com restaurantes e levamos refeições para as ruas, em parcerias com os grandes restaurantes parceiros. Mais de 3.000 refeições levadas para pessoas em situação de rua, mais de 100 jantares nas ruas, mais de 500 voluntários envolvidos, pessoas que eram clientes, que se tornaram voluntários e que se conectaram com o social a partir do próprio capitalismo, só que jogaram de uma outra forma. Construímos uma casa em parceria com a ONG Teto, onde parte de uma coleção era toda voltada para construir essa casa. Então hoje uma pessoa que não tinha casa, hoje tem por causa do capitalismo, eu volto a dizer. Só que jogaram de uma outra forma. Não odeio o jogo,
Jogue diferente. Criamos também os óculos, a partir de uma necessidade que vimos nas ruas, de crianças que tinham dificuldade de acompanhar a escola, porque não tinham o óculos ideal, e criamos os óculos de madeira, feito com madeira reutilizada, e para cada óculos vendido, um outro era doado, um óculos de grau, depois de uma consulta oftalmológica, para uma criança em situação de vulnerabilidade. E ali a gente podia dar para ela não apenas a visão da lousa da escola, mas a visão do futuro dela, a visão do sonho dela. E percebemos um grande impacto, uma grande diferença nas crianças que puderam ter acesso a um óculos de grau por conta da educação. E ali começamos a nos conectar com a educação. Nesse momento, a gente não estava ainda satisfeito. A gente queria ir além. A gente percebeu que o que a gente queria era ir na raiz do problema. E aí juntamos 60 moradores em situação de rua, em uma conversa como essa, e perguntamos para eles: o que nós podemos fazer por vocês? Será que a gente está agindo certo? O que realmente vocês precisam? Conversas com homens incríveis como o Silvano. E ali a gente entendeu que eles precisavam de algo que era muito além daquilo que a gente estava oferecendo. E um deles, o Edmilson, levantou a mão e falou o seguinte: meus jovens, eu queria que você agora não se preocupasse tanto comigo. Eu queria que você se preocupasse com os jovens, para que eles não venham a viver aquilo que eu vivo hoje. Eu queria que você oferecesse de alguma forma educação para esses jovens. E foi ali que a gente olhou para dentro e remodelou nosso modelo de negócio, entendendo que na educação era a base. Olhamos para as metas da ONU e nos conectamos realmente com a meta número 4, para poder, a partir do capitalismo, contribuir com a educação de qualidade das pessoas. E hoje, a partir de cada peça vendida, nós contribuímos diretamente para um dia de aula de um jovem. Para que um jovem tenha acesso à aula, ele precisa de transporte, alimentação, material didático, infraestrutura, professores. E a gente atua agora diretamente financiando esses valores em parceria com o Instituto Aliança. Mais de 45 instituições beneficiadas em Salvador, mapeamos uma boa parte da cidade com esse propósito de levar esperança e de tornar o mundo mais humano. Criamos uma consultoria, dando palestras, workshops, seminários, levando essa mensagem para inspirar mais empreendedores, mais empresas a empreenderem a partir da tríade da transformação também. E agora estamos numa nova estrada do setor privado, uma nova abordagem ao mundo dos negócios, um novo paradigma, uma mudança de era. E eu queria convidar vocês a estarem comigo nessa jornada. Porque a partir dos negócios podemos sim transformar a humanidade, contribuir para elevar a humanidade. E para isso eu queria fazer um questionamento. Quais são os 2 dias mais importantes da sua vida? Mark Twain já dizia, os 2 dias mais importantes são os dias em que a gente nasce e que a gente descobre por que a gente nasceu. Agora eu quero trazer isso para as organizações. Os 2 dias mais importantes de uma empresa são quando ela nasce e quando ela descobre o seu porquê. Muito obrigado. Obrigado.